a nossa reflexão com o hino. Deus fala entre nós. Ele nos desperta. Por que Deus ele fala entre nós? Ele fala para você: ó, cuidado. Às vezes eu tenho um projeto na minha vida, um plano. Ao invés deste plano ficar dentro de mim, às vezes com simplicidade eu começo a comentar. Às vezes eu comentei com uma pessoa que ela deseja sempre o bem para mim. Aquela pessoa que deseja que eu tenha prosperidade. E aquela pessoa às vezes se alegra. Ela tanto se alegra que ela vai contar para a outra. E aí é onde morre o perigo. E às vezes aquela outra que vai receber essa notícia do seu plano, projeto, ela vai entristecer o espírito. E ela começa a nos alimentar o coração. Puxa vida, eu que queria. Eu queria ter conseguido isso e não consegui, agora ele conseguiu. Mas por que, irmãos? Porque eu não consegui segurar só para mim. Às vezes é a mamãe, o papai, sem maldade, com a alegria do sucesso do filho ou da filha, comenta. Aí é onde morre o perigo. Irmãos, eu não posso jamais comentar. Às vezes a pessoa ela tem um projeto de adquirir um bem material, um carro, por exemplo. Está tudo indo bem, de repente está tudo errado. Por quê? Falta de vigilância. E eu preciso olhar e perceber quem é o pai de tudo isso. Foi aquele que invejou de Deus, aquele que foi considerado, como está registrado na Bíblia Sagrada, a estrela da manhã. Irmãos, Lucibel, o anjo mais belo que tinha nos céus, foi ele que invejou, foi ele que calculou tudo isso de uma forma que criou divisão. Até quando Deus ordena aos anjos e expulsa ele dos céus, porque ele já tinha vindo à terra, feito o homem e a mulher pecar, e ali foi colocado toda a maledicência, toda a maldade. E aí ele é o pai, o criador do ódio, do rancor, da inveja, do orgulho, da ostentação, irmãos, de toda a devassidão. É ele o inimigo. Ele, irmãos, não se contenta de ver alguém sorrir. Irmãos, a alegria do inimigo é ver a minha pessoa triste, chorando o tempo todo, ou se lamentando, lastimando. Irmãos, a alegria do inimigo é a derrota de uma família. Por isso que o irmão Maldo, ele sempre pediu, irmãos, para que a família pudesse ser mais, irmãos, buscar algo que não se colocasse à disposição dos outros de uma forma que vinha ou venha a prejudicar. Sigilo. A esposa não tem nada que ficar falando da vida do seu esposo para um, para outro. Às vezes aquela pessoa está querendo ou desejando. Da mesma forma, irmãos, é o esposo. Lá em casa é assim, nossa, lá em casa é uma maravilha. E começa a falar, e aquela pessoa na casa dele não é. Naquela casa às vezes não tem a paz, não tem a alegria, não tem a felicidade, não tem o sucesso. E aquela pessoa, ela começa a pensar, nossa, lá em casa podia ser assim.
porque ela está cheia do coração. Porque o Pai de tudo isto, irmãos, Ele alimenta a criatura de uma forma para que ela sempre pereça. Mas Deus, irmãos, está contigo, comigo, com você. Eu preciso estar atento para que eu seja o guardião da minha família, irmãos, para que alguém não possa usufruir até mesmo da minha boa intenção. Eu tenho que tomar cuidado. Por isso que muitas vezes alguém fala: nossa, fulano estava tão bem, mas será que está acontecendo? Parece que ele ou ela não está mais daquele jeito. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a porta do mal, que não podia ter sido aberta, eu não consegui abrir. E aí a Santa Rosa, o Santo Romualdo, irmãos, está ali pronto, preparado para te ajudar, para me ajudar. Por isso que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para que este Senhor seja meu pastor, eu preciso ter vigilância no falar. O principal, irmãos, no falar. E quando eu tenho vigilância no falar, como diz o irmão Romualdo, que o inimigo, ele não pode, irmãos, saber o que eu penso. Mas a partir de quando eu abro a minha boca, ele toma nota de tudo. Por isso que o Santo Irmão Paulo sempre está pedindo para que todos tomem cuidado. Eu vou cantar hoje, vou fazer um solo. Irmãos, ore. Tem pessoas que não oram para cantar. Irmãos, vai na frente e ora: Santa Avó, hoje eu vou cantar. Às vezes tem alguém naquele dia não está bem espiritual, e naquele momento começa a desejar até que você erre. E isso vai trazendo, irmãos, uma consequência triste. E aí você não se resguardou através da oração, da vigilância, e aí, irmãos, pode cada dia ficar pior. Por quê? Aquela pessoa que canta bem não começa a cantar mais bem. Aquela pessoa, ela começa a sentir até mesmo tristeza, angústia. Por isso que a depressão, ela entra. Porque eu não me resguardei através da oração. Eu vou tocar da mesma forma. Eu vou para a igreja, Santa Avó Rosa me acompanhe. Eu vou ao hospital, Santa Avó Rosa me acompanhe. Eu vou fazer um exame. Irmãos, ore sempre. Se resguarda com a proteção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Baldo, como diz no hino: coração. Por que se fecha tanto desse jeito? E às vezes, irmãos, a pessoa está do meu lado, o coração está fechado. Aquela pessoa não consegue alegrar com o meu sucesso. Aquela pessoa não consegue alegrar com, irmãos, a minha prosperidade. Por isso que a Santa Avó Rosa, ela sempre dizia, às vezes eu vejo crianças aqui: cuidado, mães, às vezes eu vivo postando uma foto da minha filhinha, do meu filhinho no Face, posto em qualquer lugar, e ali alguém tem inveja, alguém deseja o mal. Eu preciso ser mais uma mãe sigilosa, um pai sigiloso. Esta reunião, irmãos, é mais uma reunião educativa. É uma interação que nós devemos ter, de saber que nem tudo eu posso mostrar, nem tudo eu posso falar. Irmãos, o irmão Mato disse: mesmo a verdade tem hora, é melhor o silêncio. É melhor o silêncio. Por quê, irmãos? Porque alguém às vezes não se sente bem quando você está bem, quando você tem prosperidade.
Por isso que a Santa Barbosa sempre tem mostrado, irmãos, nos despertado de uma forma clara, que todos nós não podemos viver sem orar, sem pedir. Mas pastor, como o senhor prova isso? Por que Abel matou Caim? Por que Caim matou Abel? Desculpa. Por que Caim matou Abel? Por que será? Inveja. Tudo que Abel plantava, tudo que Abel fazia, ele prosperava. E Caim, o que ele fazia? Certo dia, como está na Bíblia, ele quis fazer da mesma forma, só que o coração de Caim estava cheio. Aí ele foi ofertar. Por isso que até dar oferta, irmãos. Se eu tiver raiva de alguém, ódio de alguém, antes de eu estender a minha mão de ofertar, eu tenho que me reconciliar. O que Caim fez? Diante de Deus foi ofertar, oferecer. O que Deus fez, irmãos, não aceitou. Não aceitou. Mas pastor, ele não era filho de Deus? Sim, mas as suas obras eram más, a ponto daquele momento quando Deus recusa, o que Caim fez? Ele sai dali para matar o seu irmão, e vai e mata. Irmãos, Jesus Cristo, por que ele foi crucificado? Porque aquelas pessoas amavam ele? Será que Jesus era a obra do amor daquelas pessoas? Pessoas que queriam, como está no boletim, que queriam bem, que queriam cura, libertação, que queriam enxergar, que queriam andar. Como está no boletim, pessoas que se apresentam como pessoa do bem na sua vida. E aquelas pessoas apresentou para Jesus como pessoa do bem. O que eles fizeram? Mataram Jesus, destruíram. Irmãos, por quê? Porque eles estavam cheios da inveja, da ruindade. Aquele coração de Jesus tinha poder, irmãos, para eliminar tudo aquilo, mas Jesus não fez, para que mostrar para nós o grande legado do perdão, do amor. Irmãos, da perseverança, assim é nós. Tem pessoas que apresentam como uma pessoa boazinha na sua vida, que quer o seu bem, aquela pessoa que parece, ela adivinha o que você quer, mas por trás disso, irmãos, às vezes tem algo que está destruindo. Observa José do Egito. Por que jogaram ele dentro de um poço? E dentro deste poço cheio de serpentes? Por que será? Porque seus irmãos de sangue tinham inveja de José do Egito. Mas ele, irmãos, perseverou, ele sofreu bastante, mas ele viu que Deus era maior, e Deus ia sempre dar a ele a oportunidade para que ele pudesse crescer. Por isso que o apostólico sempre tem que ter amor, perdão, irmãos, longanimidade, sempre buscar a perdoar. Por isso que o irmão Mauro, nesta mensagem, ele fala, o conselho colocou, estando com estes santos e com a Virgem Maria, e o santo irmão Mauro em seus pensamentos e orações, teremos proteção e amparo. Não precisam temer os sentimentos maus dos invejosos, mas devem ser fiéis a tudo o que esses santos nos ensinaram.
Outro exemplo para finalizar. Por que tentaram matar o santo irmão Aldo? Amava ele? Foram pessoas estranhas? Pessoas desconhecidas? Não, irmãos. Pessoas que estavam do lado do irmão Aldo. Em 1978, tentaram tirar a vida dele. Não foi pessoas estranhas, não. Às vezes eu penso que é pessoas que às vezes estão na nossa volta. Pessoas que às vezes estão dentro de casa. E o seu irmão Aldo foi. Aí eu lembro que pastores antigos mostrou que naquela oportunidade o irmão Aldo pediu para cantar o hino Divina Protetora. E ele falava que a Santa Avó Rosa era a nossa divina protetora. Eu lembro que pastores antigos naquele momento disseram que o irmão Aldo pediu para cantar o hino Barco Seguro, porque a Santa Avó Rosa era o nosso barco seguro, porque irmãos, esmagaram a sua cabeça. 81, tentaram matar a missionária Odete Correia Coutinho, esfaqueada. Por quê? Foram pessoas estranhas, pessoas invejosas, pessoas, irmãos, com maus sentimentos no coração estava ali, mas o poder de Deus desta igreja apostólica estava ali para provar que o mal jamais irá nos vencer. Como diz o hino 356, a luta vem, mas eu venço. Custe o que custar, a luta vem, mas eu venço. E aí é o chamado de Jesus para que nós sejamos bons, mansos e humildes de coração. Irmãos, esta mensagem fala: se o irmão tem sido alvo da inveja, não se abale, permaneça firme na fé, porque, irmãos, a depressão tem tirado vidas, destruído propósitos, destruído planos. Por isso que nós devemos tomar cuidado, irmãos, com tudo em nossa vida, irmãos, e não sair contando, mas sempre buscando o verdadeiro amor, a verdadeira esperança para o nosso dia a dia melhor. E eu preciso ter este dia a dia com Jesus, como diz o hino 281. Este dia a dia com Jesus eu preciso ter. Porque se eu não ter o dia a dia com Jesus, irmãos, a minha vida às vezes será uma presa fácil, irmãos, nas mãos deste agressor que tem demonstrado, irmãos, que ele gosta de competição, a competição vaidosa, a competição que arruína a vida do Filho de Deus. Mas quando eu tenho confiança e esperança, como eu mostrei à igreja ontem, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela nos ajuda. Como diz o hino 276, o valor da vida, eu preciso valorizar este valor da vida, de buscar constantemente, irmãos, que a Santa Avó Rosa possa estar presente no meu viver, de saber, irmãos, como diz o hino, o mundo vinha sofrendo terrível castigo. Irmãos, o hino fala, mas Jesus morreu. Por que morreu? E o hino chamado de Jesus, o chamado de Jesus 323, ali mostra, Jesus nos convida: vem, vem meu filho, vem descansar nos meus braços. Ele convida para quê, irmãos? Para que eu seja livre de toda a maledicência, porque a Santa Avó Rosa te ama, Santo Irmão Aldo também, e ele quer que você sempre tenha o verdadeiro amor no seu coração. É esta mensagem, irmãos, que nós vamos finalizar, porque eu confio ainda mais, eu confio que a inveja jamais vai destruir o meu viver. Eu confio ainda mais porque eu tenho a Santa Avó
Irmãos, nada deste mundo vai me deter, vai me destruir, vai tirar a paz, a alegria que eu tenho na minha igreja. Então vamos ouvir, para finalizar este hino muito belo, Eu Confio Ainda Mais.